câmeras do padrão APS-C, ou seja, o padrão 24mm de fotografia, que foi inspirado nesses filmes aqui do passado, filme APS. Essas câmeras, elas cropam a imagem na razão de 1.5 vezes, comparado com uma câmera do padrão 35mm, câmera que foi baseada no sensor do filme, no caso 35mm do passado. Então, essas câmeras aqui, elas têm uma diferença interna, que é a diagonal do sensor. Tá? Então, será que essa câmera aqui, APS-C, com sensor menor, sensor do padrão 24mm, comparado com essa câmera aqui, com sensor maior, sensor do padrão 35mm, com diagonal de 43mm, será que essa câmera aqui cropa a imagem nessa taxa de 1.5x que a gente escuta falar, o fator de crop, ou será que essa câmera aqui amplia a imagem na taxa de 1.5x? Tá? Então, o normal é a gente escutar falar sempre no fator de corte. Mas o fator de corte, digamos que ele é uma cortina de fumaça para a gente não enxergar o que realmente está por trás. Que o fator de corte é uma consequência de uma outra coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E ele não é a causa da diferença de imagem que acontece entre esse sistema aqui com a lente 50mm e esse sistema aqui com a lente 50mm. Vou provar aqui para vocês nesse vídeo aqui com cálculos super simples, cálculos de terceira a quarta série. Ou seja, só contas de dividir. Então vamos ver aqui, ó, como se comporta isso aqui. Aqui a gente tem uma lente 50mm em cima desse sensor aqui de 28mm. Então aqui, ó, lente 50mm em cima de um sensor que tem uma diagonal de 28mm. Isso aqui vai nos dar uma taxa de zoom que eu posso calcular aqui facilmente com essa continha de dividir. Então, 50mm de distância focal de lente divididos por 28mm, que é essa diagonal aqui. Então, isso aqui vai ser minha taxa de zoom. Eu vou ter 1,8x de zoom. Então, essa lente aqui, 50mm, em cima desse sensor que tem uma diagonal de 28mm, me traz um comportamento de teleobjetiva, porque a imagem está sendo ampliada quase 2 vezes. Então, essa relação entre distância focal e diagonal do sensor me dá esse zoom aqui. Então, a lente sozinha, ela não determina, ela sozinha não pode ser considerada uma lente grande angular ou teleobjetiva ou uma lente normal. A gente precisa ter ela em cima de um sensor de uma diagonal para poder chegar a essa conclusão se ela vai funcionar como teleobjetiva ou como uma normal ou como uma grande angular. Tá? Agora vamos ver aqui a mesma coisa, a mesma situação, uma lente 50mm em cima de um sensor que tem uma diagonal, então um sensor 35mm que tem uma diagonal de 43mm. Então, 50mm divididos por 43mm, que é a diagonal desse sensor aqui. Sensor 35mm tem uma diagonal de 43mm. A gente vai ter um resultado igual a 1.2x. Então, 1,2x de zoom. Então, esse sistema aqui com uma lente 50mm, ele tem um zoom de 1.2x. Ou seja, é um zoom menor do que o zoom nesse sistema aqui. Então, o sistema APS-C tem um zoom maior do que o sistema 35mm com a mesma lente. Então, se a gente quiser o mesmo zoom aqui, a gente vai ter que usar uma lente que dê menos zoom, ou seja, vai ter que ser uma lente de distância focal menor. Tá? Então, vejam que o que difere não é o fator de corte, é o fator de zoom. Então, as câmeras APS-C inserem um fator de zoom 1,5 vezes maior do que as câmeras com padrão 35mm. A mesma coisa vai acontecer aqui. Por exemplo, se eu pegar essa lente aqui, ó, 50mm, e dividir pela essa diagonal aqui, do sensor médio formato, eu vou ter 50 divididos por
54, eu vou ter 0,93x, 0,9x, tá? Vamos arredondar. De zoom. Então, a lente 50mm, aqui no médio formato, que é um sensor maior, a mesma lente daqui e daqui e daqui, 50mm, aqui me causa um zoom de 0,9x somente. Então vejam que, da mesma forma que o sistema APS-C tem um fator de zoom maior do que o sistema 35mm, o sistema 35mm tem um fator de zoom maior do que o médio formato, tudo com a mesma lente. Então, o que acontece aqui? Daqui para cá o zoom vai ficando cada vez maior. Então, não é fator de crop. O sensor 35mm não cropa a imagem comparado com o médio formato. Tá? Veja que aqui tem diferença de zoom. Ó. Esse aqui dá mais zoom na imagem do que esse aqui. Então, é como se a imagem aparecesse maior aqui no meio. Tá? Então, isso não é um crop, isso é um zoom e está provado aqui. Então, o sistema 35mm, tá? Que aparentemente ele cropa a imagem em relação ao sistema médio formato, não é crop, é zoom. A mesma coisa acontece do sistema APS-C, o sistema DX, para o sistema 35mm. O sistema DX, ele amplia a imagem na taxa de 1.5x em comparação com o sistema 35mm. E o sistema 35mm ele amplia a imagem na taxa de 1.2x comparado com o sistema médio formato. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 54mm e dividir por essa diagonal aqui, 43, é a diferença de fator de zoom. Então, isso está errado na literatura da fotografia. A gente não deveria usar fatores de corte, a gente deveria usar fatores de zoom. Então, vamos ver aqui, ó, 54 dividido por 43 é igual a 1.25x. Então, aqui, no caso, tem 1,25x de o que chamariam de crop. Eu quero provar que não é crop, é zoom. Então, 25x. Então, 1,3x, tá? Vamos arredondar para mais, 1,3x. O sensor 35mm, ele não cropa a imagem 1,3x em comparação com o médio formato. Ele amplia a imagem na taxa de 1.3x. Mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar aqui 43mm e dividir por 28mm, eu vou ter o fator de zoom entre APS-C e sensor 35mm. Tá? Opa. 43 divididos por 28. Então está aqui o nosso fator de zoom, 1,53 vezes, tá? Então, 1,5 vezes, mais ou menos, tá? Vamos arredondando isso. Então, o sensor 24mm, ele não cropa na taxa de 1.5x, ele amplia na taxa de 1.5x, é zoom. O sensor 35mm ele não cropa na taxa de 1.3x comparado com o médio formato. Ele amplia 1,3x. Tá? A mesma coisa vai ser daqui do médio formato para o próximo sensor maior ainda. Ele não vai cropar essa imagem na taxa da diferença das diagonais. Tá? Ele vai ampliar a imagem na taxa da diferença do próximo sensor maior. E daqui para baixo a mesma coisa. Por exemplo, o sensor M4.3 é 22mm a diagonal. Então o que acontece? Ele amplia a imagem na taxa de 2 vezes o sensor do sensor 35mm. Ele não cropa na taxa de 2 vezes. Tá? Então aqui 22mm de diagonal, notem que é a metade dessa aqui. Tá? Então, o sensor M4.3 ele amplia a imagem na taxa de 2 vezes de zoom.
tá? Não é crop, é zoom. A mesma coisa que o sensor 24mm, sensor DX, sensor que tem a diagonal de 28mm, notem que ele é a metade da diagonal do médio formato. Então, esse sensor aqui, ele coloca um zoom de 2 vezes o zoom desse sensor aqui, tá? Com a mesma lente. Então, não é que ele cropa na taxa de 2 vezes em comparação com esse aqui. Ele amplia, ele dá zoom na taxa de 2 vezes. Então, a ideia de cropado, de crop, de câmera cropada, de sensor cropado, está totalmente errada. Aqui eu estou mostrando um cálculo simples aqui de divisão, que a gente demorou demais para se dar de conta que o fator de corte é só uma consequência da ampliação, é uma consequência do zoom. Então, o zoom faz a imagem ficar maior e não o crop faz a imagem ficar maior. O crop é só a consequência. A mesma coisa quando a gente pega uma lente de 100mm e coloca uma lente de 200mm. A imagem fica maior, fica o dobro do tamanho as coisas. Mas não é por causa do crop que ela ficou o dobro, é por causa do zoom. O crop, a informação que ficou de fora da lente, da imagem, é uma consequência do zoom. Então, o que ficou de fora é uma consequência do zoom. Aqui, a imagem que ficou de fora desse sensor aqui, comparado com esse, não é o crop, é a consequência do zoom. Tá? Então, o zoom é a causa e o crop é só a consequência. Tá? Então, é isso aí, mostrando aqui que os sistemas fotográficos são diferenciados por sua taxa de zoom e não por sua taxa de crop. É o zoom que faz a imagem ficar diferente e não o crop. Então, sensores cada vez maiores, sensores cada vez menores vão apresentar taxas de zoom cada vez maiores e sensores cada vez maiores vão apresentar taxas de zoom cada vez menores. Aqui uma lente 50mm ela é uma lente normal. Aqui uma lente 50mm é uma teleobjetiva. E aqui no M4/3, uma lente 50mm é uma teleobjetiva longa, por causa da diferença de diagonal. Então, por exemplo, 50mm dividido por 22 é igual, vai dar praticamente 50 dividido por 22 é igual, vai dar 2,3. Então, 2,3x é um zoom considerável. Então, a lente 50mm é uma teleobjetiva em cima de uma diagonal de 22mm. Então, assim que funciona, tá? Não é crop, é o contrário, é zoom. Então é isso aí, um abraço.